Estamos de volta para falar de computação com um assunto sobre a implementação de um leitor aqui, uma biblioteca para ler, o formato de arquivo de áudio que é da Apple, que permite armazenar sons e parte MIDI e tudo mais. E a especificação está no site da Apple, e aqui tem alguns elementos que a gente precisa para implementar, eu comentei isso no vídeo anterior. Como eu falei no vídeo anterior, eu estou mais interessado em extrair informação de MIDI. Então, da maneira que eu reescrevi o código, eu quebrei a leitura de um CAF em duas partes. Por exemplo, aqui, essa é a classe mais, digamos, que inicia a coisa toda. Ele tem um header e um decoder. O header vai pegar o arquivo CAF, abrir e ler os que chamam-se de chunks, que são os pedaços bem definidos dentro do arquivo que está nessa especificação aqui. E o decodificador vai pegar os pedaços, os chunks, e transformar em objetos que você pode pegar as informações que estão dentro dos chunks, dos pedaços, né? Então, eu acabei fazendo dessa maneira, em vez de ter uma classe só uma classe só CAF de leitura, ele tem 3 classes. Eu não sou muito fã de classe, eu gosto muito mais de trabalhar com funções e coisas do tipo, mas eu acho que fez sentido implementar classes no caso. Às vezes eu fico na dúvida se um elemento deve virar propriedade, como aqui, por exemplo, isso aqui é uma propriedade, ou se eu devo retornar direto as coisas, como esse aqui, no caso aqui, return data, né? Em vez de ser um self data, ele retorna data. Mas enfim, isso é um detalhe de implementação que às vezes que a gente fica pensando que é a melhor maneira. Eu vou falar agora sobre o CAF Reader, que é o elemento que abre um arquivo CAF e lê apenas os chunks. Eu acho que isso foi uma coisa interessante que eu fiz. Esse aqui só lê os chunks do CAF e retorna chunks. Para isso eu fiz a implementação do iter, né? E um loop infinito. Aqui eu já tô, no init ele abre o arquivo e vê se o arquivo é um CAF, certo? Isso não mudou. E aí no iter, né? Para poder utilizar ele como dentro do loop for, eu tenho um while true para sempre, né? Um loop infinito aqui, que vai ler os chunks e depois, se não tiver mais, se tiver alguma condição de erro do struct aqui, ele vai parar. Stop interact, tem que dar um rise aqui. E eu leio o dado que tem dentro do chunk e retorno, tanto o chunk quanto o data. O que eu faço uso é desses named tuples aqui. O principal, que está no contexto do CAF Reader, são esses dois elementos. O CAF File Header e o Chunk Header. Header não, Header. Chunk Header. E daí eu consigo retornar esses elementos. Esse CAF Reader retorna esses headers aqui, os Chunk Header. Eu vou fazer um exemplo para ilustrar como é que funciona essa primeira parte. Eu vou abrir um terminal, vou abrir um interpretador Python, aumentar um pouquinho mais. Vou fazer um import do CAF, só que eu vou renomear para CAFlib, para ficar um pouco mais fácil de eu fazer a seguinte coisa, que é a variável CAF igual a CAFlib, vou instanciar o CAFReader, tenho que abrir um arquivo, e o arquivo de teste é esse teste.caf. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou vou imprimir todos os chunks que tem dentro desse arquivo. Então para isso eu faço um for chunk, e ele lembra que ele retorna um data também aqui, ó, bem aqui, ó, através desse yield aqui, né, esse comando que é tipo um return, mas aqui o yield ele faz uma continuação, ele não vai terminar a função enquanto não der esse stop interaction aqui com o yield, né. Então ele pega o chunk e o data, que eu não vou fazer. Acho que eu vou imprimir o tamanho desse data que está vindo aí. For chunk data in CAF. Aí o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o chunk e vou pegar o tamanho do data e talvez encodificar em hexa e pegar só uma parte dele. Vamos dizer então sei lá, os 8 primeiros bytes, só para a gente ver aqui o que está aparecendo. Então nesse arquivo teste.caf eu tenho esses chunks aqui. Chunk header, que é esse cara aqui, ó, esse elemento. E que segue essa especificação. Então, se olhar cada um desses cabeçalhos que eu teria que implementar, são esses chunk header aqui. Então, cada um tem um chunk type, desk, Kiko, cookie, info, pact,
MIDI, opa, esse aqui que eu estou interessado. Esse que eu estou interessado, tipo MIDI, ele tem um tamanho, e eu li exatamente o tamanho que é o data, né? E aqui uma parte do arquivo codificado em hex, são os 8 primeiros bytes em hexadecimal. Então, se eu quiser apenas fazer o que eu estava querendo antes, que era pegar o arquivo MIDI que está dentro do CAF, porque não tenho nenhuma ferramenta que faça isso na mão, assim, no Mac, não que eu saiba, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou, de novo, como já exauriu no for ali tudo que eu queria, eu vou ter que fazer de novo o CAF Reader abrir novamente, certo? E vou fazer um for chunk e o data no CAF. E daqui eu vou fazer um condicional. Se o chunk, eu pego o chunk, aí eu vou extrair o chunk type. Se esse chunk type for MIDI, que é o que me interessa, eu vou parar ali. Então, depois desse for e com o condicional if, aonde parar, eu sei que ele é o MIDI. Tá aqui, ó. O que eu posso fazer então? Como consequência, eu posso já gravar esse dado aqui na própria linha de comando. Eu vou abrir um arquivo, vou chamar de teste.midi, escrita como bytes, e vou fazer o write. E eu já tenho os dados, que é o próprio data. E pronto, terminou. Vou fazer um file nesse arquivo que ele gerou, teste.midi. Olha só, ele é um arquivo que segue o padrão MIDI. Como é que eu posso visualizar isso? Eu tenho o GarageBand, que é um aplicativo de música do Mac. Eu vou copiar esse cara para dentro dele e abrir com o GarageBand. O que foi? Vamos tentar de novo. Agora apareceu. Não, o que eu fiz foi copiar o próprio CAF, que é justamente o que eu estou querendo extrair. Mas não é esse wave que eu quero o arquivo MIDI, porque eu quero depois tocar no meu sintetizador, que é esse teste.midi aqui. Também copia a informação de tempo? Sim, pode ser. Ok, só que aqui ele copiou como um piano, e não é piano que ele tem que ser aqui nesse contexto. Ele tem que ser uma bateria, a gente vai trocar por um retro rock. E então, eu vou tirar aqui o meu fone de ouvido para vocês poderem ouvir o que está fazendo. Parece um motorista. Aí ficou aqui. Extrair esse vídeo. Ok, deu certo. Para manipular os chunks já é o bastante, eu não precisaria avançar um pouco mais do que isso. Só que, bom, eu acabei implementando um pouco mais, né, anteriormente, e eu tenho então, como eu falei antes, eu abro o arquivo, eu chamo o CAF decoder, que ele tem o reader, e o chunk decoder. Eu preciso do chunk decoder aqui. Ó. O que o chunk decoder faz? Ele recebe os chunks, na verdade ele não recebe os chunks, ele apenas pega um chunk e o data e decodifica esse cara com esse método decode aqui, que ele vai chamar de acordo com o tipo, ele chama o método decode chunk e o tipo dele que vai estar dentro desse nome. Por exemplo, se for mid, ele vai chamar um decode chunk mid, que está bem aqui. O que o decode chunk mid faz? Ele recebe o data, né? Na verdade, eu não preciso, eu já sei que eu tenho que alterar. Eu já tenho data como propriedade, mas isso aí eu tenho que refazer esse código. Enfim, estou recebendo como parâmetro e ele está instanciando esse name tuple aqui, cafmid.data. O cafmid.data está bem aqui, ó. É um name de tuple que tem apenas os campos. Tem apenas um campo, um mid-data. Esse aqui é muito simples, mas existem outros mais complexos, como o caf_out_format, que ele guarda a informação de número de canais, do tamanho do sample e tudo mais. Bom, o main ele está abrindo ele faz o open. O open abre o próprio CAF decoder com o header e o chunk decoder. E uma classe de decoder, no caso. Então eu vou fazer novamente a execução aqui dentro do teste. Teste não. O CAF, né? PY, o arquivo, que também é um binário executável, e o teste.caf.
que ele vai fazer? Imprimiu um monte de coisa. Ele está imprimindo os que ele consegue já decodificar. Então aqui é um limit triplo aqui, que é o CAD, esse é o principal. O CAF Audio Format. Tem um sample rate, 44K. O tipo dele, que é o AAC, né? Bytes por packet, algumas outras informações que eu não tenho conhecimento a priori agora. Ou pelo menos o número de canais por frame são 2. Aqui eu tenho o Magic Cookie também, sabe? Então o Magic Cookie está dentro dessa especificação aqui. Se a gente procurar por Magic Cookie, vai estar aqui dentro o Magic Cookie, que é uma informação que às vezes o MPEG 4 faz uso. A única coisa que ele tem é um cookie data. Só isso, que está dentro desse aqui. Os outros que estão aparecendo em X é porque eu não criei ainda os decodificadores. Para implementar todo o CAF na especificação de leitura, eu teria que criar todos esses decodificadores seguindo os cabeçalhos que estão aqui, mas alguns têm algumas pegadinhas. Por exemplo, esse aqui é um cabeçalho que eu mostrei no vídeo anterior, né, que é o CAF. Essa de estrutura de dados aqui, por exemplo, frame position, acho que eu não cheguei a implementar, mas tudo bem. Então, em resumo, teria que implementar os cabeçalhos aqui. Eu não sei se eu vou ter tanta paciência para isso, mas porque eu já tenho o que eu quero, que é o MIDI, né? Mas enfim, basicamente isso. Eu teria que fazer o write e aí a biblioteca teria terminado. Mas já cumpriu o papel que eu queria, apenas com esse header aqui de ler o arquivo MIDI, que é o que eu acabei obtendo no final, quando eu acabei utilizando o próprio terminal para poder fazer isso. Basicamente são essas informações que eu tenho para falar para vocês e espero que tenha sido útil de alguma forma. Até o próximo vídeo. Falou!